Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso De Bem Comigo. Esse videocast que te conecta com saúde, bem-estar e crescimento pessoal, que faz, toda a diferença no nosso mundo, no nosso dia a dia. E hoje, gente, é uma conversa para quem quer crescer com propósito. É, meu amigo e minha amiga. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, coragem, estratégias. Uma mulher inspiradora para mim, que eu fico até arrepiado de falar dela, que eu tenho um carinho muito especial por ela. É uma empresária que tem garra, sangue nos olhos e já mudou a vida não só dela, mas de outras pessoas também. Eu estou recebendo hoje aqui Simone Menezes. Eita, coisa boa, essa energia positiva. Adoro vir aqui, adoro as suas entrevistas. Estava até falando para lá ainda há pouco, antes de vir, que eu adoro fazer podcast, entrevista, tudo com você, porque é um bate-papo muito natural. Não sei se é porque você já me conhece há muito tempo, mas é muito bom conversar com você e é sempre um prazer enorme. E hoje é a minha primeira vez aqui no podcast. No De Bem Comigo, né? Muito bem, Simone. E a gente vai começar, Simone, falando um pouquinho sobre a tua trajetória, né? Simone, quem é a Simone, né? E qual foi a virada na cabeça da Simone para Simone? Eu posso ser empresária. Bom, Simone é uma pessoa muito inquieta, né? Não é nem questão de ansiedade, mas é questão de querer fazer muita coisa. Certo. De querer realizar muitos sonhos, de realizar meus propósitos, minhas metas, muito focada. E eu sou contadora por formação e minha família toda é de funcionários públicos, meus pais, irmãos, faz o concurso. tios. E o sonho deles era que eu também fizesse contabilidade para fazer um concurso para auditora fiscal. E assim, não tenho nada contra, eu acho que cada um tem o seu perfil. Uhum. Só que logo que eu comecei contabilidade, eu já comecei a estagiar para ganhar quase nada, ganhar meio salário. E, paralelamente a isso, eu colocava um carrinho de cachorro-quente fora para fazer uma renda. Isso onde, Simone? Isso em Belém ainda. Quando eu vim morar aqui em São Luís, ainda não tinha me formado, e eu fui trabalhar numa grande empresa que era um escritório terceirizado dentro dessa empresa que eu já conheci em Belém. No setor de contabilidade. No setor de contabilidade, setor fiscal, contábil. E quando eu me formei, eu logo assumi a chefia, né, que chamava a chefia Sim. do setor. E com 22 anos, eu vi que eu já estava ali chegando num dos maiores salários, já no topo da empresa, dos cargos. E, financeiramente, estava muito longe das minhas ambições, do que eu queria para minha vida. Tu já tinha isso claro, que tu queria melhorar de vida Sim. através do teu trabalho. Sim, sim. E as minhas ideias eram que eu ia colocar um escritório de contabilidade, só que eu estava chegando aqui em São Luís, que eu precisava ganhar experiência, conhecer muita gente ainda para colocar um escritório. Uhum. Se fosse em São Luís, com certeza eu já teria colocado, logo que eu me formei. Mas se fosse em Belém, no caso. Sim. Mas aqui eu ainda estava aprendendo, conhecendo as pessoas. E eu já tinha em mente que eu queria montar algo, só que eu pensava num escritório de contabilidade. Por causa da formação. Isso. E eu gosto, na verdade. E a família lá faz um concurso. Não, o sonho, eles achavam que eu ia fazer concurso, que eu me induziram, né? E eu não me arrependo não de ter feito esse curso, porque me ajuda muito hoje em dia. E me induziram assim, a fazer contabilidade, achando que eu ia fazer um concurso para auditora fiscal. Certo. E aí, assim, a gota d'água mesmo, assim, aquele pontapé que me jogou para o empreendedorismo foi no dia que eu fui conversar com o meu chefe, que era o dono da empresa, e fui pedir para ele para fazer uma viagem para resolver algumas coisas pessoais. Certo. E ele disse para mim que eu não poderia, porque eu não tinha férias vencidas. E eu sempre fui aquela pessoa que trabalha muito além do que precisava, porque... Independente de ser teu ou não o negócio, tu estava ali trabalhando, né? Aquela pessoa que não tirava hora de almoço, porque queria aprender mais, queria produzir mais, sempre querendo fazer o melhor, como se o negócio fosse meu mesmo. Certo. Porque eu queria aprender muito rápido. Uhum. Então, quanto mais eu aprendesse, quanto mais eu estivesse ali dentro, mais rápido eu ia aprender, mais coisas eu ia aprender. E aí, quando ele me falou que eu não poderia viajar, porque eu não tinha férias, aquilo ali... isso me subiu uma raiva tão grande. Nossa. Só que ele não tem noção do favor que ele me fez. Que bom. Ele tá vivo hoje em dia? Tá bom, não vamos falar, mas ele tá não mora vivo. aqui mais. Tá. Só que... Mas ele tá te vendo, né? Ele sabe sei. que... Obrigado que você fez isso com a Simone. Muito obrigado, muito obrigado. É outra geração. Tá. E aí, quando eu escutei aquilo ali, eu tive uma certeza que eu queria a minha liberdade, não só financeira, mas de tempo. Eu não queria mais que ninguém mandasse no meu tempo. Tu ainda não tinha filhos. Não, mas eu já estava planejando. Certo.
E ali foi naquele momento que eu já estava pretendendo engravidar e já queria montar algo, só que eu imaginava um escritório, já queria montar, porque eu não tinha nem dinheiro para começar um negócio. Sim. E aí eu não tinha para montar algo, para montar uma franquia, não tinha dinheiro para isso. E o escritório normalmente seria muito mais em conta, que era alugar uma sala, computador. E isso daí seria muito mais tranquilo, porque era serviço. Aí nesse momento eu decidi que eu ia sair. Aí foi quando eu logo depois engravidei e comecei a ver vários negócios. E já fui treinando as pessoas, porque eu já sabia que eu não ia voltar. Tá. Aí eu montei uma banca de revistas lá na Litorânea. Ai. Eu nem sei se eu já te contei essa história. Não, essa eu não sei. Sabe onde tem uma banquinha de açaí hoje em dia? Sim, ali. Ali onde tinha um parquinho. Tá, sei. Ali foi minha primeira banca de revistas. Que naquela época era algo muito em alta. A banca de revista era Isso. super top, né? É, mas querendo ou não, foi aquele alvoroço na família. Porque imagina, contadora, formada, tinha um padrão de vida. Assim, minha família tinha um padrão de vida Tá bom. vendendo revista, jornal no sinal. Meus pais, assim, minha família toda, é um absurdo. Simone, formada, chefa do setor de uma grande empresa, tinha tudo para crescer. Meu Deus. E virou, agora vai ser jornaleira, largou Jornaleira, tudo. pronto, Pediu gostei demissão dessa. do emprego, Tá doida. largou. Ela tinha segurança, férias, 13º, podendo fazer um concurso. Uma menina tão estudiosa. Tá pensando na aposentadoria dela. É uma coisa certa, concurso por uma coisa certa, um salário bom, algo que é certo, que é para sempre. E aí eu não estava nem aí, assim, não estava nem aí para críticas, muito menos para status. Eu queria saber, de eu estar me sentindo bem. E eu tinha certeza que ali era só o início da minha vida como empreendedora. Eu não sabia como, mas eu Certo. acreditava muito em mim, eu acreditava muito no meu potencial. Sempre fui muito estudiosa. Só que eu era mais assim, fechada, mais tímida, até mesmo pela própria profissão, né, de contabilidade. Não tinha contato com muita gente, era mais parte de computador, escritório, papelada. E aí eu comecei a minha primeira banca de revistas. Aí eu tive Vitória, com 15 dias, Vitória ia comigo para a Litorânea, porque eu tinha que amamentar. E ela não podia nem sair do carro, porque o vento era muito forte. Entendi. Aí ela ficava dentro do carro, com a babá. E eu ia amamentar ela dentro do carro. Aí voltava para a banca, e ela no carro. Aí depois também eu levava muita coisa para fazer em casa, a parte burocrática, a parte de controle financeiro e tudo. E depois eu coloquei a segunda banca de revistas. Isso já foi onde? Já foi ali no Holandeses, em frente a uma farmácia grande de rede na época. Acho que eu sei onde é que é. Tu lembra, né? Aham. E aí depois que eu montei a segunda, aí apareceu uma oportunidade de colocar uma microlins Olha só. aqui em São Luís. Só que aí já era um negócio maior, já precisava de mais capital, e eu não tinha esse capital. E na época os cursos de informática profissionalizantes eles estavam no auge, Tava né? em alta. Era Data Control, Microlins, aí tinha Depois outra depois teve a Interdistros, SOS. SOS, né? Nossa, a gente é dessa época. Abafa. E aí, a primeira microlins, não tinha dinheiro para colocar. Peguei o máximo que eu conseguia no banco, mas não era grande coisa, porque Foi na cara e na coragem. eu não tinha crédito ainda, Sim. muito nova, não tinha nem ainda histórico no banco. Vendi meu carro e consegui trocar a banca de revistas, uma das bancas, por computadores. Certo. Porque eu negociei com o dono de uma loja de informática, ele comprou a banca para a esposa e me deu em troca, ao invés de pagar, ele me deu os computadores que eram em torno de uns 20, para Sim. montar o primeiro laboratório de informática. Certo. E Que onde foi? Lá na Coab. Olha em só. frente onde é ali o terminal de integração. Sim. E ali assim começou a parte pedagógica, a parte de laboratório, sala de aula, estava muito bem organizado. Ali tu tava na questão mesmo, já trabalhando com gente mesmo ali, né? mas Na banca tava sempre- ali, tu e alguém, mas ali tinha mais gente agora. Mas eu não era acostumada assim a vender, sabe? Porque Entendi. na minha vida eu nunca nem precisaria vender. É mesmo, Simone, eu não imagino, cara. Tu não sabe, não descobrindo que tu sabia vender, porque tu sabe vender Pois muito é, bem. mas eu ficava, por exemplo, na Microlins, eu ficava só na parte da secretaria, Caramba. atendendo alguns pais, na parte financeira e administrativa. Eu não ficava na parte comercial. Tinha Caramba, não imagino outra isso. pessoa que tocava comercial. E aí começou a primeira Microlins super simples, não tinha mais dinheiro para fazer reforma. O piso era aquele piso, sabe, tipo um cimento. Sim, cimento O queimado. teto
não tinha nem dinheiro para trocar o piso. O teto, então, era uma coisa assim de isopor. Nem consigo imaginar hoje em dia um teto daquele. E eu sempre gostei das coisas muito bem feitas, né? Mas não tinha mais de onde tirar. E naquela época a Microlins passava no Gugu, passava no Faustão e tal. A galera queria ir, porque tava no auge ali, né? Sim. Tava no hype, né? E aí eu me dediquei muito, muito, tanto que com 3, 4 meses o negócio já estava dando mais do que eu ganhava na banca, eu já estava conseguindo deixar as contas pagas. E realmente foi um negócio que bombou. Legal. Depois foram 5 microlins. Foi um negócio assim que foi um boom na época. Fiquei mais ou menos uns 10 anos e consegui realmente fazer Teve no Maiobão? Teve. É, Vicente trabalhou lá, meu Foi marido mesmo! trabalhou lá. Ele foi, Verdade. ele passou ainda um período lá trabalhando, mas depois ele foi fazer outra coisa, mas ele trabalhou Ele lá, dava né? aula? Não, ele era monitor, se eu não me engano, lá na Microlins. Ficava Ele, fiscalizando. e ele vendia. Então ele era vendedor. Ele fazia as ações, ia vender e Eu lembro que tal. tinha carro-som. Era outra Pronto. coisa totalmente diferente do que eu faço hoje. Era outro Caramba. público, carro-som, barulheira. Colocava aquele, tipo, palhaço. Palhaço na porta. Era barulho. E aí depois eu tive Mega Mil Vídeo. Tu lembra dessa época? Lembro. Renascença, Calhau com Ama. né? Lembro da Mega Mil. Era muito grande ali a do Renascença, da Calhau também. E tive também grau técnico, até chegar na Farmapele. Porque, cara, se tu for parar pra analisar, tu teve vários tipos de negócios que eram negócios importantes para aquele momento, para Sim. aquela temporada. E eles tu foi galgando de acordo com o momento. Isso. E agora tu tá em um negócio que ele é atemporal, é saúde. Exatamente. Né? Então, se tu for parar pra analisar, tu passou tempo certinho em cada um dos negócios e conseguiu sempre passar para outro tipo de negócio. E agora tá no porque negócio Na época da Microlins, atemporal. começou a surgir muita faculdade particular. Uhum. E com preços baixos, porque começou a ter muitas, né? Então, estavam com valores muito próximos da Microlins. E aí já estava ficando mais difícil de vender os cursos, porque as pessoas preferiam fazer um curso superior. E aí foi o momento realmente de passar, de vender a Microlins. Mas existe até hoje, eu até conheço o dono atual. Já fiz curso com ele, tem funcionária minha da época que eu encontro. É mesmo, Simone. É muito bacana. E um dia desse encontrei com várias num curso. E tu tá quanto tempo à frente da Farmapele? Sendo a Simone da Farmapele? 17 anos. Caramba. Mas eu considero que a Farmapele mesmo começou, que deu aquele boom aqui em São Luís, em 2015. Certo. Foi no ano que eu precisei me reinventar. Porque nessa época eu era sócia da Farmapele e do Grau Técnico. Uhum. E eu tive que fazer uma escolha. A escolha de Sofia. Eu tinha o Grau Técnico de um lado, que dava muito menos dor de cabeça, era curso, né, serviço, não tinha estoque para controlar, só das apostilhas mesmo, margem de lucro muito mais alta. Só que assim, eu não era apaixonada pelo negócio. Não te brilhava os Não, olhos. eu ia assim, sem vontade, por Entendi. obrigação, porque eu era dona também, então eu tinha que ir, tinha que estar lá olhando. E do outro lado, tinha a Farmapele, que era algo muito mais trabalhoso. Imagina, medicamento manipulado, a quantidade de fiscalização que tem, de regras. E tudo alguém que tem não por trás. era da área. Não, provavelmente exatamente. Então eu isso, tinha né? que fazer um Trabalhar com esforço fármacos, maior, com porque nem fórmulas. farmacêutico era, tinha que fazer muito esforço para aprender tudo aquilo. Caramba. E a margem de lucro muito mais baixa, porque tem muito custo envolvido por trás de E tava laboratório. começando na época a questão de farmácias de Começando, manipulação, ninguém né? conhecia. Eu não conhecia ninguém aqui, porque eu não tinha estudado, não era daqui. Eu não era farmacêutica, então tinha tudo para eu não querer ficar com Farmapele. Onde é que foi a primeira? Foi nesse mesmo local que ela Foi no ainda Renascença. Ainda é no mesmo local. A matriz foi lá. Sempre foi lá. Sempre. E só que mudou de lugar foi a do Calhau, que era Uhum. no Marcos Barbosa, e mudou para Avenida. E aí, como a Farmapele, eu já estava me apaixonando. Apesar de que o que a Farmapele dava de lucro não pagava nem minhas contas de casa. Entendi. Só que aí eu optei por ficar com a Farmapele, porque eu já estava me apaixonando. Eu vi as pessoas mudarem o estilo de vida, a qualidade de Tu vida, tava se sabe? sentindo feliz. Estava muito mais feliz. Eu já estava indo para essa área de fitness, saúde, vida saudável, sabe? E Então eu tu já me tava apaixonando. com... A gente já pode até entrar dentro de um pilar que tu já tava com a autoconfiança ali. Tu já teve a tomada de decisão. De escolher ficar com Farmapele. Isso, em 2015. E abrir mão da sociedade do grau, ficar só com Farmapele. Certo. Só que foi um desafio assim, muito grande, que eu precisei me reinventar. Entendi. Porque não pagava minhas contas de casa ali. E aí, nesse momento, eu passei por muita dificuldade financeira, porque como não pagava minhas mesmo, contas, Simone? eu levava protesto, porque não tinha conta para pagar os fornecedores. E eu Isso é tive interessante falar porque as pessoas pensam
né? Honestamente, que quem hoje em dia venceu na vida ou então ainda está lutando ali, garimpando, nunca teve um nome sujo, nunca teve um protesto, nunca teve uma Sim. mensagem ali, né? Te cobrando. E não é bem assim, Mas né? só que eu acreditava muito no negócio. E aí eu tive uma conversa muito séria com meus filhos, que prometi para eles que durante um ano a gente ia passar por uma situação financeira que eles nunca tinham passado antes. Pedrinho tinha 9, Vitória tinha 12. Imagina tu falar isso para teus filhos. De 12 e 9 Não me anos. peçam para comprar nada, nenhuma caneta, nenhuma blusa, porque eu vou ficar muito triste em ter que dizer para Tu vocês que eu sempre não teve um tenho. diálogo muito aberto com Sim. eles. Mas eu prometo para vocês que com um ano eu vou conseguir reverter e me reerguer financeiramente. Vocês vão ter o mesmo padrão de vida que vocês tinham antes. Certo. E aquilo ali, porque palavra para mim vale muito mais do que qualquer contrato. E aquilo ali eu segui à risca. Só que eu precisei ir para onde? Para a área que eu menos gostava, Comercial. a área das vendas. Ai, meu Deus. Eu nunca imaginei que eu fosse precisar vender um dia. Que tu fosse para um consultório de um médico conversar. Isso que eu fui fazer, porque eu precisava aumentar meu faturamento para E ter esse mesmo o que dá para meus filhos. é o calcanhar de Aquiles em várias empresas. E numa farmácia de manipulação, ele é o calcanhar. Porque tu tem que saber quem está indo lá vender teu produto para Sim. aquele médico, para acreditar no teu trabalho, para que ele possa recomendar a tua farmácia. E às vezes a pessoa não é a mais adequada para estar lá. Então a dona do negócio foi. Meteu a cara e foi. E aí vem a questão da autoconfiança. Eu estudava tanto antes de ir numa especialidade. Eu até contei para o primeiro médico que eu fui que ele foi meu primeiro desafio. Ele tá vivo ainda? Tá, parceirão. Parceirão, falo com ele direto. Tu conhece? Vou depois te falar quem é. Eu falei para ele esse ano que ele foi o meu primeiro desafio. E ele era extremamente exigente. Eu estudei muito para ir nele. E aí quando começava a chegar... Só que quando eu chegava no consultório, eles não percebiam nada daquilo, não percebiam que eu não estava confiante, porque realmente eu estudava para ir lá. Então tu te planejou para ir lá, por exemplo. Sim, cada especialidade. E eu comecei a visitar a área de nutrologia, que era uma área que eu gostava muito. E ainda não estava em evidência ainda. Estava começando. E aí eu comecei nessa área, que eu me identificava muito. E estava surgindo muito nutrólogo nessa época. E aí, quando começava a chegar as receitas na farmácia, aquilo ali me entusiasmava. Legal. E além de eu começar a fazer a visitação médica, eu também ficava na frente, porque eu queria ver. Só tinha uma loja na época, eu queria ver as receitas chegando. É impossível ela ficar na frente hoje em dia. Não, pior que eu adoro essa, eu adoro. Porque é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. É muita coisa para fazer, mas toda vez que eu chego, eu vou falando com tanto cliente, com tanta gente, que até chegar na minha sala é pelo menos meia hora. E aí eu começava a ver as receitas chegando, e aí eu tinha que vender para dar exemplo para os meus vendedores, porque eu acho inadmissível não saber fazer. E eu nunca tinha vendido no balcão. Aí eu lembro que tinha funcionária minha que dizia: Dona Simone, nem perca seu tempo com aquele cliente, porque tempo para mim é muito valioso. Nem perca seu tempo, porque ele pergunta e nunca compra nada. Aí eu, que amo um desafio, ia lá e perguntava. E atendia, e conversava, e o cliente fechava toda a receita. E virava cliente fiel. E quando voltava, pedia para ser atendido por mim. Nem sabia que eu era dona. Chama aquela lourinha, eu queria ser atendida por ela. E assim eu começava a vender e dar exemplo para os meus vendedores, porque na venda, muita gente quer falar, quer logo vender o produto, quer logo falar. Mas o principal da venda é você escutar. Então, você, às vezes, perde muito tempo com o cliente, mas, na verdade, você vai ser muito mais assertivo. Porque quando você escuta, você já vai direto nas dores dele, no que ele quer, no que ele está buscando, e você vai oferecer o produto certo. E aí eu conseguia fechar outros médicos. Eu lembro que nesse ano eu fui para a minha primeira Consulfarma, nunca tinha ido, olha absurdo. Nunca tinha ido. Aí eu fui com milhas de uma pessoa, com um Bancobras Hotel, que tipo assim, meu pai, Simone, tá sobrando aqui diária, vai lá. Então, assim que eu fui para a minha primeira Consulfarma, com milha de um, com o diária de outro, para poder ir na minha primeira Consulfarma. E aí assim foi crescendo, e no primeiro ano o faturamento dobrou. E o que eu prometi para meus filhos, que não era pouco para nada, eu já estava começando a comprar, a gente já estava começando a fazer viagens aqui por perto. E hoje em dia já multiplicou por mais de 10, né, dessa época. E assim que esse outro foi um outro marco. Primeiro, né, do empreendedorismo, que eu acredito que tenha sido na banca de revistas, que eu considero que foi daí que eu fui realmente para o mundo do empreendedorismo. E esse de 2015 foi quando eu me reinventei.
Eu me conheci como pessoa, me conheci profissionalmente. Foi incrível. Você tá falando isso, eu fiquei até um pouco emocionado, que quando a gente fala de filho, né? É algo assim, nossa, só quem tem sabe, né? Porque a partir do momento que você teve aquele diálogo com seus filhos e era um diálogo que você não queria Sim. ter naquele momento, você não queria, não Já quer, eu quero pensou? que meus filhos fiquem Não poder te pedir bem. uma caneta. E aí você tem que ter uma conversa, né, dessa com teus filhos e eu tenho que fazer alguma coisa em um curto prazo de um ano, né, que a gente pensa que um ano às vezes é muito tempo, mas não é. Você teve que se reinventar, né? Sim. E poder ver essa história me incentiva também muito, né? Porque eu também tenho uma filha, também estou começando um negócio agora. E a gente fica pensando, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será? Mas aquele momento que tu tá fazendo aquilo, que teu coração pulsa, né? Que os teus olhos brilham e tu acredita que aquilo ali vai dar certo, mesmo com as dificuldades, mesmo com as milhas emprestadas, né? Com o hotel, vai, E o né? que eu escutava, Vai, o que eu vai, escutava do meu vai. próprio pai. Tu só faz besteira. Eu te falei para fazer um concurso público. Que negócio, um dia tá bom, outro dia não tá. O Aham. que eu tinha que escutar, assim, coisas que poderiam ter me deixado com depressão, ter me deixado, assim, lá embaixo mesmo. Mas aquilo ali me subia, na época subia uma raiva. Hoje já tá mais do que perdoado, já superei há muito tempo isso. E eu buscava, assim, sabe, uma fé muito grande que eu tinha. Porque eu escutava muita coisa ruim. E realmente só tinha eu mesma a acreditar em mim e Deus. Só eram nós dois, eu e Deus. E o meu time, né? Que estava junto comigo, claro. Isso fez a diferença. Ter um time. Sim, toda a diferença. Hoje em dia, tu pode dizer que a Farmapele, tu tem uma rede de apoio dentro da Farmapele para te ajudar nesse momento? Tenho pessoas que realmente eu sei que estão comigo. É claro que tem muita gente que eu não tenho muito contato. Tá. Mas os líderes, posso dizer que praticamente todos estão assim, que eu vejo que vestem a camisa, que gostam do que faz, sabe? Uhum. Simone, como foi nesse momento? Você viu que a conversa da gente mudou totalmente. Tinha um plano aqui de falar de não sei o quê, de pilares, mas a gente vai marcar uma outra vez para falar, porque a gente tá com uma história muito importante. E essa história aqui que a gente tá conversando agora pode mudar a vida de muita gente. Tá me tocando muito que vocês não têm noção. E pode ser algo que pode ser a virada de chave para várias pessoas que estão nos assistindo agora e se achando um fracassado, se achando alguém que não dá certo em nada, se achando alguém que, tipo, vai desistir. E não é bem assim. E aí eu te pergunto, Simone, como é que era essa gestão emocional e essa gestão mental da Simone nesse momento? Você falou sobre Deus, né? A espiritualidade foi importante para você Demais. nesse momento? Demais. A essa, no início, assim, nos primeiros meses de 2015, eu tava tão seca, magra, cabelo ralo, só de estresse de que eu tava passando. E aí eu sempre me apeguei muito a Deus. Eu até falo que eu tenho medo de pedir algo errado para Ele, porque tudo que eu peço, Ele Ele te me dá responde. exatamente mais rápido do que eu imagino. É incrível isso. Então hoje em dia nas minhas orações eu falo assim para Ele: faça o que for melhor, porque eu tenho medo de pedir algo e não ser o melhor para mim, sabe? Que Ele me dá exatamente tudo. É uma fé assim, muito incrível, que acontece exatamente o que eu peço e mais rápido do que eu imagino. E eu tinha uma fé muito grande, eu chorava demais. Eu conversava mesmo com Deus, não era aquela oração decorada, não era lendo o livro, não. Era uma conversa mesmo, ia muito na igreja, chorava demais. E eu ia para a igreja não só aos domingos, eu ia durante a semana também, porque às vezes eu precisava, que eu não tinha mais força, sabe? Assim, aquela pessoa que está já assim, desanimando. Pensa na segunda-feira já dá aquela angústia. Meu Deus Sim. do céu, vai começar, vai E eu começar. saía muito cedo, ia treinar quando a farmácia fechava, não largava o treino também. E já ia ver meus filhos, às vezes nem via acordado no dia. Só ia ver praticamente no sábado. E fora os eventos, né, que eu ia, quem estava, né, nessa época via que eu levava estande no meu carro. Eu ia para os eventos assim, eu fazia tudo do evento. Desde levar o estande no carro, desde ficar no estande, tudo eu fiz. Então, como eu te falei, eu nunca tive essa preocupação com status. E hoje é uma coisa que eu amo fazer. Até sábado passado eu falei, eu vou pro stand lá da corrida, tô com saudade de ficar no stand. E eu realmente estava com saudade de fazer isso, de ficar, de falando com as pessoas, de vender. E então, assim, eu nunca me preocupei com essa parte de status, que muitas vezes precisar eu faço de novo. Uhum. Você falando isso, eu lembro muito de alguém aqui, que é a Carla Cimed, né? Vamos botar aqui um exemplo, que eu acho que é um mercado muito interessante. E a gente vê muito essa questão do envolvimento, né, dela
com a equipe dela, de manhã ela acorda, faz a rotina. Eu fico, gente, Simone é muito isso aqui, né? Acorda, faz a rotina dela, vai treinar mesmo, porque precisa daquela, sabe, aquela energia ali do Sim. treino, a forma de falar com os funcionários, a forma de estar ali presente, orientando, e isso reproduz muito bem dentro da prosperidade do negócio. A forma que tu trata teu colaborador diz muito de ti e sobre o teu negócio, né? Sim, sim. Até falando do treino, as pessoas que me conhecem muito, elas percebem que eu estou diferente se eu não tiver treinado naquele dia. O que tem? Tá diferente hoje. Eu já sei que é porque eu não treinei. Até meu filho fala, mãe, então uma pessoa antes do Antes do treino treino e e depois. depois do treino. Tu parece que tu chega mais calma, mais leve. Mas é porque tu já sabe que aquilo ali é um momento teu, né, contigo mesmo, E, inegociável, e né? sabe o que é bacana? É que isso passa até para o time, para as funcionárias. Eu falo funcionário porque a maioria da Farmapele é composta por mulher, né? 90%. E você vê a mudança, sabe? Principalmente nos líderes. Você vê as meninas se arrumando para ir treinar, a mudança. Elas me mandam foto antes e depois. É incrível. Aí todas se preocupam com a parte também a gente vive isso, né? Com a parte da estética, da saúde. Porque, como eu falo para elas, gente, não é questão de ser trincado ou não. É questão Não é mesmo sobre de isso. a gente está falando de saúde. Vocês não podem chegar aqui e atender com obesidade. Vocês estão vendendo saúde. Tem que ter, no mínimo, o básico, que é fazer uma atividade física, ter um corpo bom, sem ser obeso. E elas veem muito isso em mim e levam para a vida deles. Simone, se tiver alguém agora nesse momento nos assistindo, né, qual seria o primeiro passo que você daria para essa pessoa que quer empreender, né? Por onde ela começaria para ela começar de uma forma inteligente? Primeiro, acreditar em si. Esse seria o primeiro passo? Assim, acreditar em si, estudar. Fora essa parte emocional, é estudar. Tipo, confiar em si vai também pode ir para terapia também, né, para dar uma melhorada se puder, Sim, né? Porque às vezes a sim. gente não acredita na Pois gente, é, né? e é impressionante que dá vontade assim de entrar na cabeça, principalmente das mulheres, e Aham. mostrar para elas assim o poder que a gente tem dentro de nós, sabe? Porque eu sei que é difícil, a gente não acredita no início, dá vontade de desistir, mas é impressionante o potencial que nós temos. Ah, claro que não adianta só eu falar, tem pessoas que realmente precisam fazer essa terapia, mas acreditar em si, ter muito foco, muita determinação, nunca parar de estudar e avaliar o mercado que ela quer entrar. Estudar realmente o mercado também. Você não pode entrar só com autoconfiança e achando que vai dar tudo certo. Não é bem assim, Você tem que né? estudar o negócio, você tem que estudar seu público-alvo, quem é que você quer atender, estudar os concorrentes, porque no momento que você define o público-alvo, é daí que vai direcionar tudo. O marketing, até a decoração da tua empresa vai influenciar de acordo com o público-alvo. Qual é o poder aquisitivo, qual é o público e quais são as dores. Eu estou falando de dores não só na área de saúde, mas quais são as Do teu necessidades do cliente. teu cliente. E aí, você definindo isso, você vai dar as diretrizes para o marketing, você vai estudar seus concorrentes, quem são os concorrentes daquele setor, daquele poder aquisitivo. E aí você vai poder tomar, resolver, de começar as estratégias, a partir de definir o público-alvo e também fazer aquela famosa análise SWOT que a gente vê no curso de administração, contabilidade, Publicidade. que é justamente você avaliar os seus pontos fortes, pontos fracos, suas ameaças, suas oportunidades e fortalecer mais ainda aquilo que você já é bom, né? E ir atrás melhorar aquilo que você não é bom. Então, tem que fazer isso, tem que fazer planilhas, tem que fazer controle financeiro, estudar muito essa parte de gestão de pessoas, liderança, isso é o que eu mais estudo hoje em dia. No início, eu estudava muita parte técnica, que não era do ramo, né? Então, era muita substância, muita regra de laboratório, legislação. E hoje o que eu mais estudo é liderança e gestão de pessoas, porque é isso que faz o seu negócio ter sucesso e alavancar mesmo, ser próspero a longo prazo. Isso é fundamental em qualquer empreendimento. Muito bem. Estamos chegando aqui já no finalzinho e a gente tem um quadro que é o nosso Deixa o Norte, Simone. A gente vai fechar nosso bate-papo com esse quadro aqui no nosso De Bem Comigo, que chama-se Deixa o Norte, aquele conselho, né, que a Simone vai dar direto da alma dela, que pode, nesse momento, ajudar quem está desmotivado, Simone. O que se fala para essa pessoa nesse momento? Não espere o momento perfeito para começar. Não vai ter esse momento. Você
deve começar agora. Porque muita gente quer ser tão perfeccionista. Eu já fui um dia. Que a gente quer ter o momento perfeito. Agora eu não tenho tempo para estudar, agora eu não tenho tempo para esse novo projeto. Não, isso aqui eu preciso melhorar. Não estou boa ainda para dar palestra. Eu não vou me garantir. Então, assim, não espere o momento perfeito. Não vai existir. Comece hoje. Hoje e agora. Agora. Muito bem. Simone, muito obrigado por esse papo assim tão rico, né? Eu tenho certeza que a galera que nos acompanhou hoje saiu assim com mais coragem, com mais clareza, tá? E você que tá do outro lado nos assistindo, tá? Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do Viva. Esse episódio aqui foi um episódio que a gente bolou de um jeito, saiu de outro, mas alguma coisa tinha que acontecer aqui hoje. Eu saí daqui, te falo, muito mais motivado desse episódio. Conheci outras, né, facetas da Simone e eu tenho certeza que foi proposital esse episódio pra gente transformar a vida, Simone. Por isso que às vezes nem adianta planejar, porque surge no nosso bate-papo algo que talvez possa ter transformado ou virado a chave de alguém que está escutando. Uhum. E vamos combinar o seguinte, porque a gente tem vários pilares, a gente vai ter que marcar vários episódios para a gente conversar sobre autoconfiança, tomada de decisão, planejamento, execução, comunicação, posicionamento, de apoio... Só de liderança vai o episódio inteirinho. Pronto, a gente tem então vários episódios pra gente tratar aqui no nosso De Bem Comigo, combinado? Combinado. Para você, muito obrigado e a gente volta na próxima semana com muito mais aqui no nosso De Bem Comigo. Tchau, tchau, pessoal!